Ele nunca abriu a porta para ninguém, mas naquela noite de chuva fez uma exceção. Durante 9 invernos, aquele homem não abriu a porta da própria casa para absolutamente ninguém. Até a noite em que a chuva mais violenta de que se tinha notícia trouxe até a soleira dele justamente aquilo que ele havia jurado nunca mais deixar entrar na própria vida. Houve quem batesse pedindo água, houve quem batesse vendendo remédio, houve quem batesse só por curiosidade, e a resposta foi sempre o silêncio do outro lado da madeira. Mas naquela noite ele fez uma exceção, e foi essa exceção que mudou tudo. Você já parou para se perguntar o que leva um homem a trancar o coração junto com a porta de casa, a apagar o próprio nome da boca dos vizinhos e a preferir a companhia da cerração e do silêncio à companhia de qualquer ser humano vivo? E mais ainda, o que seria preciso acontecer numa única noite para que esse mesmo homem, depois de tanto tempo, levantasse da cadeira, atravessasse a sala no escuro e finalmente girasse a chave que estava enferrujada de tão parada? Essa história aconteceu no inverno de 1911, nas serras altas e geladas do interior do Rio Grande do Sul, num povoado pequeno e enrugado pelo frio chamado Pedra Morena, onde as casas eram poucas, as línguas eram muitas, e a neblina descia tão cerrada que às vezes um homem não enxergava a própria mão esticada à frente do rosto. Antes de eu continuar, deixa eu te pedir uma coisinha que ajuda demais esse canal a crescer e a levar mais histórias como essa para outras pessoas que precisam de um pouco de emoção e esperança. Se você gosta dos nossos contos de antigamente, escreve aqui embaixo, nos comentários de qual cidade, de qual estado ou de qual país você está assistindo, porque eu faço questão de ler cada comentário e fico muito feliz em saber até onde essas histórias estão chegando. Aproveita também para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim você não perde nenhuma história nova. Agora pega o seu café, ajeita o travesseiro, fica bem confortável aí, porque essa história é daquelas que tocam fundo no coração. Vamos começar. O nome dele era Otávio Bicalho, e havia um tempo, não tão distante quanto parecia, em que esse nome era dito com respeito em Pedra Morena. Otávio era marceneiro, e não um marceneiro qualquer. As mãos dele tinham um dom que parecia vir de outro mundo, porque sob os dedos calejados dele, a madeira deixava de ser madeira e virava coisa viva. Cadeiras que pareciam respirar, mesas que pareciam ter nascido prontas da árvore, berços tão delicados que as mães da serra inteira encomendavam com meses de antecedência, e portas, sobretudo portas, talhadas com um capricho que fazia gente vir de longe só para olhar. Dizia o povo naquele tempo que ninguém na região sabia trabalhar a peroba e o cedro como Otávio sabia. Mas o homem que morava agora na última casa da estrada, lá onde o povoado terminava e a mata começava, já não era aquele. Esse Otávio tinha a barba grande e mal cuidada, os cabelos grisalhos caindo sobre a testa e um jeito de andar curvado, como quem carrega nas costas um peso que ninguém mais consegue ver. Os olhos dele, que um dia tinham sido claros e vivos, agora pareciam 2 poços fundos, daqueles em que a gente joga uma pedra e demora a ouvir o barulho lá no fundo. Há 9 anos ninguém o via sorrir. Há 9 anos ninguém entrava na casa dele. O povoado tinha um apelido para ele, dito sempre em voz baixa, quase com medo. Chamavam Otávio de o homem da porta fechada. As crianças mais novas nem sabiam direito o porquê, só sabiam que não se devia bater naquela porta, que se devia passar rápido por ali e que, se a bola caísse no terreno dele, era melhor deixar a bola perdida do que ir buscar. As mais velhas inventavam histórias, cada uma mais exagerada que a outra, e os adultos, esses preferiam não falar no assunto, porque o que tinha acontecido com o Otávio era daquelas coisas que doem na alma de uma cidade inteira, mesmo depois de muito tempo. A verdade,
A verdade mesmo era guardada por ele em silêncio, do mesmo jeito que ele guardava as ferramentas. Limpas, organizadas e fechadas à chave. E quem se aproximasse o suficiente da casa para espiar pela fresta da janela, veria que, apesar de tudo, aquele lugar não era sujo nem abandonado. Pelo contrário, o chão de tábua corrida era varrido todos os dias. Os móveis, lindos, todos feitos pela mão dele, brilhavam de tão lustrados. Havia uma ordem quase dolorosa naquela solidão, como se Otávio estivesse o tempo todo arrumando uma casa para uma visita que ele sabia que nunca mais viria. Naquela tarde de julho, o céu sobre Pedra Morena amanheceu da cor do chumbo. Os mais velhos do povoado, aqueles que liam o tempo no jeito como os pássaros voavam e no cheiro que vinha da serra, balançaram a cabeça e disseram uns aos outros que vinha temporal grande, dos grandes, e que era melhor recolher os animais e trancar bem as janelas. Lá pelas 4 horas, o vento começou a uivar entre os pinheirais como um bicho ferido, e antes das 5, a chuva desabou, não como chuva, mas como se o céu inteiro estivesse desmoronando de uma vez sobre a terra. Dentro da última casa da estrada, Otávio acendeu o lampião e continuou o que estava fazendo, porque tempestade, para ele, era só barulho. Estava lixando o tampo de uma mesa que ninguém tinha encomendado, que ele fazia só para ocupar as mãos e calar a cabeça, e o cheiro doce da serragem misturava-se ao cheiro da lenha que ardia no fogão. De vez em quando ele parava, passava a palma da mão sobre a madeira para sentir se estava lisa e recomeçava. Era assim que ele media o tempo agora, em camadas de lixa, em traços de formão, em noites idênticas umas às outras. Lá fora, a estrada que cortava Pedra Morena tinha virado um rio de lama. A água descia da serra, arrastando galhos, pedras e tudo o que encontrava pela frente. Foi nessa estrada, por volta das 8 da noite, com a tempestade no auge, que uma carroça velha tentava avançar contra a tormenta e não conseguia. As rodas afundavam no barro até o eixo. O cavalo, exausto e apavorado, escorregava a cada passo, e quem segurava as rédeas era uma mulher encharcada, tremendo de frio, com os cabelos colados ao rosto e os olhos cheios daquele tipo de desespero que só conhece quem já não tem mais para onde ir. O nome dela era Helena Vasconcelos. E embora ninguém em Pedra Morena ainda soubesse disso, ela também carregava uma porta trancada dentro do peito. Quando o eixo da carroça finalmente estalou e cedeu, jogando a roda para um lado e despencando a estrutura inteira no barro, Helena entendeu que estava sozinha no meio do nada, debaixo de uma das piores tempestades da sua vida, sem ninguém por perto e sem a menor ideia de para onde correr. O cavalo, livre da carroça quebrada, disparou assustado mata adentro e sumiu na escuridão antes que ela pudesse segurá-lo. Ela ficou ali, ajoelhada na lama, sentindo a chuva bater nas costas como chicote, e por um instante pensou que era ali mesmo que tudo terminava. Mas Helena não era mulher de desistir, mesmo quando a vontade de desistir era enorme. Ela se levantou, apertou contra o peito a única coisa que conseguira salvar da carroça, uma pequena mala de couro que protegia com o próprio corpo, e foi andando pela estrada escura, tropeçando, caindo, levantando, procurando com os olhos qualquer sinal de luz no meio daquela escuridão de breu. E foi quando estava quase sem forças, com as pernas bambas e o corpo gelado até os ossos, que ela viu, lá longe, no fim da estrada, a fresta amarela de um lampião aceso atrás de uma janela. Aquela luz era a casa de Otávio, a casa do homem que nunca abria a porta para ninguém. Helena não sabia disso, claro. Para ela, aquela luz era simplesmente a diferença entre a vida e a morte. Ela juntou o resto de força que ainda tinha e caminhou na direção da janela iluminada. E quanto mais perto chegava, mais a esperança crescia dentro dela.
Chegou à cerca, abriu o portão com um empurrão, atravessou o terreiro virado em lamaçal, subiu os 3 degraus da varanda escorregando, e então, com o punho fechado e o coração disparado, bateu na porta de madeira talhada com toda a força que lhe restava. Lá dentro, Otávio parou a mão no ar, com a lixa suspensa sobre a mesa. Ele ouviu as batidas, mas não se mexeu. Já tinha aprendido ao longo de 9 anos que toda batida na porta era ou um engano, ou uma curiosidade, ou uma falsa esperança, e que o melhor a fazer era ficar quieto, esperar e deixar que a pessoa desistisse e fosse embora. Foi o que ele decidiu fazer agora também. Apertou os lábios, baixou de novo a mão e voltou a lixar a mesa, fingindo que aquilo não estava acontecendo. Mas as batidas voltaram. Mais fortes, mais desesperadas. E dessa vez, junto com as batidas, veio uma voz, abafada pelo barulho da chuva, mas inconfundivelmente humana, inconfundivelmente sofrida. Era uma voz de mulher, e ela implorava. Helena gritava do outro lado da porta pedindo, por amor de Deus, que abrissem, dizendo que a carroça dela tinha quebrado, que ela estava sozinha, que ia morrer de frio ali na varanda se ninguém a ajudasse, que ela não queria roubar nada, que só precisava de um canto para se proteger da tempestade até o dia amanhecer. Otávio parou de novo. Dessa vez, ele não voltou a lixar a mesa. Ficou imóvel, ouvindo, e algo dentro dele, alguma coisa que ele acreditava ter morrido fazia muito tempo, começou a se mexer devagar, como brasa que se reacende sob a cinza. Ele conhecia aquele tom de voz. Conhecia bem demais aquele desespero. Era o mesmo desespero que ele próprio sentira numa outra noite, muitos anos atrás, quando foi a vez dele bater em portas e encontrar todas fechadas. A chuva castigava o telhado. O vento sacudia as janelas, e a voz do outro lado da porta foi ficando mais fraca, mais rouca, como quem está chegando ao limite das próprias forças. Helena já não gritava. Agora ela quase sussurrava, repetindo um pedido manso, dizendo apenas que tinha frio, muito frio, e que sentia muito incomodar. Foi esse último sussurro que partiu o que ainda restava da couraça de Otávio. Ele largou a lixa sobre a mesa e o barulho seco da ferramenta batendo na madeira ecoou pela casa silenciosa. Levantou-se da cadeira devagar, sentindo os joelhos estalarem, e ficou um instante parado, olhando para a porta como quem olha para um abismo. 9 anos. 9 anos ele não fazia o que estava prestes a fazer. As mãos dele tremiam, e não era de frio. Ele atravessou a sala no escuro, parou diante da porta e pousou a mão sobre a chave fria, enferrujada de tanto tempo parada na fechadura. Respirou fundo, uma vez, 2 vezes, e então, com um esforço que parecia mover não uma chave, mas uma montanha inteira de mágoa, ele a girou. O trinco cedeu com um rangido alto, quase um lamento, e Otávio puxou a porta. O vento entrou primeiro, frio e molhado, apagando quase o lampião. E ali, encharcada da cabeça aos pés, tremendo como folha, com os lábios roxos e os olhos arregalados de quem não acreditava que finalmente alguém tinha aberto, estava Helena, abraçada à sua pequena mala de couro, como se a vida dependesse dela. Os dois se olharam por um instante que pareceu durar uma eternidade. Ele, o homem que não abria a porta para ninguém, parado na soleira da própria reclusão. Ela, a mulher que fugia de um passado que ele ainda não conhecia, parada na fronteira entre a tempestade e o abrigo. Nenhum dos dois sabia, naquele momento, que aquela porta aberta era o começo de tudo. Otávio não disse nada de bonito nem de gentil. Ele apenas se afastou um passo para o lado, abrindo espaço, e disse com a voz rouca e baixa, uma voz pouco usada, que ela entrasse logo antes que morresse de frio ali na varanda. Helena não esperou que ele repetisse. Entrou cambaleando e mal a porta se fechou atrás dela, cortando o vento e a chuva. As pernas dela cederam,
e ela quase caiu no chão, amparada no último segundo pelo braço firme do marceneiro. Ele a conduziu até perto do fogão a lenha, onde o calor era mais forte, e a fez sentar num banco baixo de madeira, daqueles feitos por ele mesmo. Helena estendeu as mãos trêmulas para o fogo, e por um longo tempo nenhum dos dois falou nada. Só se ouvia o crepitar da lenha, o tamborilar incessante da chuva no telhado e a respiração ofegante dela, aos poucos se acalmando. Otávio pegou um cobertor de lã grossa que guardava num baú, o único cobertor de visita que ele tinha, e que fazia 9 anos não saía dali, e colocou sobre os ombros dela sem dizer palavra. Helena ergueu os olhos para ele, aqueles olhos castanhos ainda assustados, mas agora marejados de gratidão, e agradeceu num fio de voz. Disse que não sabia o que teria sido dela se aquela porta não tivesse aberto. Otávio desviou o olhar, mexeu na lenha do fogão sem necessidade e respondeu apenas que ela ficasse quieta e esquentasse, que conversa ficava para depois. Mas mesmo naquela aspereza havia um cuidado, e Helena, que era mulher atenta, percebeu. Enquanto o calor voltava devagar ao corpo dela, Helena observava aquele lugar estranho onde tinha ido parar. Era uma casa simples, mas de uma beleza que ela não esperava. Cada móvel parecia uma obra de arte. Cada detalhe de madeira era talhado com um capricho que ela nunca tinha visto. E, ao mesmo tempo, havia naquela casa um silêncio pesado, uma tristeza que se grudava nas paredes, como se ali morasse não só um homem, mas também uma ausência. Ela não soube explicar, mas sentiu no fundo do peito que tinha batido na porta de alguém tão machucado quanto ela. Foi então que a tempestade lá fora deu uma trovoada tão forte que a casa inteira estremeceu e o lampião piscou. Helena assustou-se e apertou a mala de couro contra o peito num gesto instintivo. Otávio notou o gesto, notou como ela protegia aquela mala acima de qualquer outra coisa, acima até do próprio frio, e por um instante a curiosidade quase o venceu. Mas ele não perguntou nada. Em vez disso, foi até o fogão, pôs água para ferver numa chaleira de ferro e começou a preparar, em silêncio, um chá quente para a estranha que a chuva tinha trazido até a sua porta. Quando a água ferveu, Otávio jogou dentro dela um punhado de folhas secas de cidreira e camomila que ele mesmo plantava num cantinho protegido do quintal, despejou o líquido fumegante numa caneca de barro e a entregou nas mãos de Helena sem dizer nada. Ela segurou a caneca com as 2 mãos, sentindo o calor se espalhar pelos dedos gelados, e bebeu em pequenos goles, fechando os olhos a cada vez, como quem reza. O vapor subia e embaçava o rosto dela, e Otávio, sentado num banco do outro lado do fogão, observava em silêncio aquela mulher que tinha caído na vida dele do nada, sem aviso, como cai um raio. Depois de um tempo, quando o tremor do corpo dela já tinha diminuído e a cor voltava devagar ao rosto, Helena finalmente conseguiu falar com mais firmeza. Ela disse o nome, disse que se chamava Helena e agradeceu de novo, dizendo que ia embora assim que a chuva parasse, que não queria atrapalhar a vida de ninguém. Otávio respondeu apenas num resmungo que com aquela chuva ela não ia a lugar nenhum tão cedo, e que era melhor nem pensar nisso agora. Ele perguntou sem muita vontade de onde ela vinha e para onde ia àquela hora, sozinha, no meio de um temporal daquele tamanho. Helena hesitou. Foi uma hesitação pequena, quase imperceptível, mas Otávio, que tinha passado 9 anos aprendendo a ler os silêncios, percebeu. Ela disse que vinha de longe, de uma cidade lá embaixo da serra, e que estava indo tentar a vida em outro lugar, começar de novo. Falou de um jeito vago, escolhendo as palavras com cuidado, como quem caminha sobre gelo fino, e isso bastou para que Otávio entendesse que aquela mulher carregava um segredo. Mas ele não insistiu. Quem mais do que ele sabia o peso de ter um passado que a gente não quer contar para estranhos? A noite avançou devagar, embalada pelo som da chuva.
Otávio arrumou para Helena o único quarto decente da casa. Um quarto que ele mantinha sempre limpo e arrumado, com uma cama de madeira lindamente trabalhada e uma colcha de retalhos guardada com cheiro de alfazema, e que, assim como o cobertor, não era usado havia 9 anos. Ele disse a ela que dormisse ali, que ele ficaria na sala, perto do fogão. Helena protestou, dizendo que não podia tomar a cama dele. Mas Otávio cortou a conversa dizendo que não havia o que discutir, e saiu do quarto antes que ela pudesse insistir. Deitada naquela cama macia, ouvindo a tempestade do lado de fora, Helena demorou a pegar no sono. Ela apertava contra o peito a pequena mala de couro, e dentro daquela mala estava tudo o que ela tinha conseguido salvar da vida que deixara para trás, e também a razão de toda a sua fuga. Por um momento, os olhos dela se encheram de lágrimas, lágrimas silenciosas que escorriam pelo rosto e molhavam o travesseiro, mas eram lágrimas de alívio, porque pela primeira vez em muitas semanas ela se sentia, ainda que num lugar estranho e na casa de um homem que mal conhecia, finalmente segura. E foi com esse fio de segurança que ela acabou adormecendo. Na sala, Otávio não dormiu. Sentado na cadeira de balanço que ele próprio construíra, ele ficou olhando o fogo morrer devagar no fogão, e pela primeira vez em muito tempo a casa, que ele havia transformado num túmulo silencioso, tinha de novo o som da respiração de outra pessoa. Era um som que ele tinha banido da própria vida de propósito e que agora, contra toda a vontade dele, parecia preencher um vazio que ele nem lembrava mais que existia. Ele balançou a cabeça, irritado consigo mesmo, dizendo a si próprio que aquela mulher iria embora em 1 ou 2 dias e que tudo voltaria ao normal. Mas, no fundo, alguma coisa já tinha começado a mudar. Quando o dia amanheceu, a chuva tinha parado, mas o estrago estava feito. Otávio saiu cedo, antes de Helena acordar, e foi até a estrada para avaliar a situação. O que ele viu não era nada animador. A enxurrada tinha levado um trecho inteiro da estrada que descia à serra, abrira valas fundas no barro e arrastara para o fundo do barranco a ponte de madeira que ligava Pedra Morena ao caminho principal. Não havia como descer a serra, não havia como subir, não por dias, talvez por semanas, até que os homens do povoado se organizassem para reconstruir a ponte e refazer a estrada. Otávio ficou parado diante daquele estrago e entendeu que a estranha que a chuva tinha trazido não iria embora tão cedo. Ele voltou para casa com o senho franzido e encontrou Helena já acordada, de pé na cozinha, tentando, sem jeito, reacender o fogo do fogão para preparar alguma coisa. Ela tinha penteado os cabelos, lavado o rosto e, mesmo com as roupas ainda úmidas e amarrotadas, havia nela uma dignidade que chamava a atenção. Quando ela viu a expressão de Otávio, entendeu na hora que alguma coisa estava errada e perguntou o que tinha acontecido. Ele contou, sem rodeios, que a estrada tinha sido levada pela enxurrada e que a ponte tinha caído, e que não havia como ela descer a serra por um bom tempo. Helena empalideceu. A notícia caiu sobre ela como uma sentença e Otávio viu o medo voltar aos olhos dela, um medo que não combinava com a situação, porque uma simples viajante atrasada não fica tão apavorada só por causa de uma ponte caída. Ela perguntou, com a voz embargada, se não havia mesmo nenhum outro caminho, nenhuma trilha, nada, e Otávio respondeu que não, que pela serra, naquelas condições, seria suicídio tentar. Ela então se sentou no banco, escondeu o rosto nas mãos e ficou assim por um tempo lutando contra o desespero enquanto Otávio a observava sem saber o que dizer. Foi então que ela fez um esforço enorme, ergueu o rosto, secou os olhos com as costas da mão e disse que sentia muito, que ele já tinha feito demais por ela e que ela não queria ser um peso. Disse que assim que possível ela arrumaria um jeito de ir embora e de pagar por tudo o que ele tinha feito.
Otávio, que não sabia lidar com gratidão nem com gente por perto, ficou desconfortável, mexeu nos próprios dedos e respondeu de um jeito brusco que ela não devia nada a ninguém, que comida não faltava e que ela podia ficar no quarto até a estrada ser arrumada. Ponto final. E dito isso, virou as costas e foi para a oficina, fugindo da conversa como sempre fazia. Assim começaram os dias estranhos em que aquela casa, que por 9 anos tinha abrigado apenas um homem e o seu silêncio, passou a abrigar 2 pessoas e os seus 2 silêncios. Nos primeiros dias, eles mal se falavam. Otávio passava horas trancado na oficina, batendo, serrando, lixando, e Helena ficava na casa e, sem pedir licença, sem dizer nada, começou a fazer pequenas coisas. Varreu o que já estava varrido, mas com mais capricho. Lavou as cortinas encardidas pelo tempo. Arejou os cômodos, abriu janelas que estavam fechadas havia anos e deixou o sol e o ar de inverno entrarem por elas. No começo, Otávio se irritou com aquela invasão silenciosa. Aquela era a casa dele, do jeito dele, e ele não tinha pedido para ninguém mexer em nada. Mas com o passar dos dias, ele foi percebendo que a casa estava diferente. Tinha de novo cheiro de comida no ar, cheiro de pão, cheiro de roupa lavada secando perto do fogo. As cortinas balançavam limpas nas janelas. E ele, que jurara nunca mais deixar ninguém entrar na sua vida, começou, sem perceber, a esperar pela hora das refeições, quando os 2 sentavam à mesa, em silêncio, mas juntos. Foi numa dessas madrugadas frias que caiu sobre Pedra Morena a primeira geada forte do ano. Quando amanheceu, a serra inteira tinha ficado branca, coberta por uma camada fina de gelo que brilhava ao sol como se alguém tivesse polvilhado açúcar sobre os campos. Helena, que vinha de uma cidade quente lá embaixo, nunca tinha visto nada parecido. E saiu correndo para o quintal, feito menina, encantada, soltando exclamações de alegria, tocando o gelo nas folhas, rindo do próprio bafo que virava fumaça no ar gelado. Otávio, da porta da cozinha, ficou olhando aquela cena e algo no peito dele se aqueceu de um jeito que lareira nenhuma conseguia aquecer. Ele saiu, então, levando nas mãos o seu casaco mais grosso e, sem dizer nada, colocou-o sobre os ombros de Helena, porque ela tinha saído de manga curta e estava tremendo sem perceber, de tão encantada com a paisagem. Helena olhou para ele, surpresa com aquele gesto de cuidado, e Otávio, sem graça, resmungou que ela ia acabar pegando um resfriado e que resfriado na serra não era brincadeira. Mas o jeito como ele evitou os olhos dela ao dizer aquilo entregava que havia ali muito mais do que preocupação com saúde. E Helena, segurando o casaco que cheirava a ele, a madeira e a fumaça de lenha, sentiu o rosto esquentar apesar do frio. Naquele dia, como o gelo impedia qualquer trabalho na horta ou na estrada, os 2 acabaram passando a tarde inteira dentro de casa. E foi uma das tardes mais doces que viveram até então. Otávio acendeu um fogo generoso na lareira, e os 2 se sentaram perto dele e conversaram por horas, contando um ao outro as lembranças da infância. Helena falou das brincadeiras de criança na cidade grande, dos livros que lia escondida à luz de vela, do sonho antigo de ser professora. Otávio falou do pai, que também era marceneiro e que lhe ensinara o ofício ainda menino, e de como aprender a amar o cheiro da madeira antes mesmo de aprender a ler. A certa altura, Otávio se levantou e voltou trazendo uma caixinha simples, e de dentro dela tirou uma coleção de pequenas figuras talhadas, bichos minúsculos, um cavalo, um passarinho, um cachorro, todos esculpidos com uma perfeição de tirar o fôlego. Disse que fazia aquilo nas noites em que não conseguia dormir, só para ocupar as mãos, e que nunca tinha mostrado a ninguém. Helena pegou as figurinhas com cuidado, encantada, e disse que ele tinha um dom de Deus nas mãos, e perguntou por que ele escondia tanta beleza do mundo. Otávio deu de ombros, mas guardou aquela pergunta,
porque era a mesma pergunta que ele andava se fazendo. Helena escolheu o passarinho entre todas as figuras e perguntou, meio sem jeito, se podia ficar com ele. Otávio disse que sim, claro, e ela guardou o passarinho de madeira no bolso do avental, e a partir daquele dia passou a carregá-lo consigo como quem carrega um amuleto. Foi um gesto pequeno, mas que disse muito, porque era a primeira vez em 9 anos que algo saído daquelas mãos ia parar no coração de outra pessoa, e Otávio sentiu, ao ver Helena guardar o passarinho, uma alegria mansa e nova, a alegria de ser de novo importante para a felicidade de alguém. À noite, para retribuir, Helena fez questão de preparar um jantar especial com o pouco que havia na despensa. Fez uma sopa grossa de legumes com pedaços de pão dourado na manteiga e, de sobremesa, um doce simples de abóbora com cravo que perfumou a casa inteira. Os dois jantaram à mesa à luz do lampião e Otávio comeu com um apetite que tinha esquecido que possuía, elogiando cada prato de um jeito atrapalhado que fez Helena rir. Quando terminaram, ficaram ainda um tempo à mesa conversando sem pressa de levantar, e havia naquela cena tão simples uma paz tão grande, tão parecida com a felicidade, que os dois tiveram quase medo de nomear o que estavam sentindo. Um desses dias, ao entrar em casa vindo da oficina, Otávio parou na porta da cozinha e ficou observando Helena de longe, sem que ela percebesse. Ela cozinhava cantarolando baixinho uma canção antiga, uma melodia triste e bonita, e havia nela, naquele momento, uma graça que apertou o peito dele de um jeito que ele não sentia havia muito tempo. Ele recuou em silêncio antes que ela o visse e foi se sentar na varanda, confuso com aquilo que estava sentindo, repreendendo-se por isso, mas incapaz de impedir. Naquela noite, o inverno mostrou os dentes de um jeito que há muito não se via na serra. O vento mudou de direção de madrugada e trouxe uma chuva fina e gelada que se infiltrava por toda parte. E lá pelas 3 da manhã, uma goteira começou a pingar bem em cima da cama onde Helena dormia. Ela acordou com a água fria no rosto. Levantou-se assustada e, ao acender a vela, viu que uma telha tinha se deslocado com a força do vento e que um filete de água descia pela parede do quarto. Sem saber o que fazer, ela foi até a sala e encontrou Otávio já de pé, vestindo o casaco, porque ele também tinha ouvido o barulho diferente da chuva e sabia, pelo som, exatamente onde estava o problema. Eles subiram juntos ao sótão, ela segurando o lampião e ele com as ferramentas, e ali, sob o telhado baixo, no escuro, cercados pelo cheiro de madeira velha e poeira, os dois trabalharam lado a lado para conter a goteira. Otávio encaixou a telha de volta, pregou uma tábua de reforço e Helena segurava a luz e passava as ferramentas que ele pedia. E havia naquela tarefa simples uma intimidade nova. Um companheirismo que nenhum dos dois esperava sentir. A certa altura, as mãos dos dois se encontraram sobre o cabo do martelo e ambos ficaram um instante a mais ali, sem retirar a mão, até que Helena riu baixinho, sem graça, e Otávio, no escuro, sorriu sem que ela visse. Quando desceram, encharcados e com frio, ele esquentou o leite no fogão e os dois beberam em silêncio, sentados pertinho um do outro por causa do frio, e nenhum dos dois tinha vontade de voltar para a cama. Foram conversando ali, na penumbra da cozinha, enquanto a chuva amainava lá fora. Helena perguntou se ele não sentia medo de viver sozinho tão longe de tudo, e Otávio respondeu que o medo dele não era da solidão, era da companhia. Porque era a companhia que machucava quando ia embora. Ela ficou pensando naquilo e disse que entendia, mas que talvez valesse a pena correr o risco porque uma vida sem ninguém era como uma casa sem janelas, quente e protegida sim, mas escura para sempre. Ele não respondeu, mas guardou aquelas palavras e dormiu pensando nelas. E elas ficaram ecoando dentro dele pelos dias seguintes. A partir daquela noite, alguma coisa na rotina dos dois se afrouxou,
ficou mais leve. Eles passaram a tomar o café da manhã juntos, sem pressa, e Otávio, que durante 9 anos tinha comido sempre de pé, encostado na pia, voltou a sentar-se à mesa. Helena descobriu, num canto empoeirado da despensa, um velho moedor de café e um saco de grãos que Otávio nem lembrava que tinha, e a casa passou a ter, todas as manhãs, o cheiro forte e bom de café fresco moído na hora. Ela também encontrou, num baú, retalhos de tecido coloridos que tinham sido de Madalena, e com cuidado e respeito pediu licença a Otávio para usá-los, e com eles costurou cortinas novas e uma toalha de mesa alegre, e a casa, que era bonita mas triste, foi ganhando aos poucos um ar de lar habitado. Num desses dias, Helena reparou que Otávio tinha as mãos ásperas e rachadas pelo frio e pelo trabalho, e sem dizer nada, preparou uma mistura de banha com ervas que a avó dela ensinara. E à noite, junto ao fogo, ofereceu-se para passar nas mãos dele. Otávio hesitou, sem jeito, mas acabou estendendo as mãos, e Helena as segurou entre as suas e foi passando a pomada devagar, massageando cada dedo calejado, cada cicatriz antiga. E foi um momento de uma ternura tão grande que os dois mal respiravam. As mãos que tinham talhado tanta beleza e carregado tanta dor estavam sendo, pela primeira vez em muito tempo, cuidadas por outra pessoa. Quando ela terminou, Otávio engoliu em seco e disse, num sussurro rouco, que ninguém fazia uma gentileza dessas para ele havia muitos anos. E Helena respondeu, sorrindo, que então estava na hora de alguém voltar a fazer. Naquela mesma semana, numa tarde em que o sol fraco de inverno conseguiu furar a neblina, Dona Cândida apareceu na cerca da casa de Otávio. Dona Cândida era a vizinha mais próxima, uma senhora de cabelos brancos presos num coque, severa de rosto e mansa de coração, que morava a uns 300 metros estrada acima e que, ao longo de todos aqueles 9 anos, tinha sido a única pessoa em Pedra Morena que nunca desistira de Otávio. De tempos em tempos, ela deixava um pote de doce de figo no degrau da varanda dele, ou um pão caseiro embrulhado num pano, e ia embora sem cobrar agradecimento, sabendo que ele não abriria a porta, mas insistindo, do jeito teimoso das mães, em lembrá-lo de que o mundo ainda existia. Naquele dia, porém, Dona Cândida viu uma roupa de mulher estendida no varal do quintal de Otávio e quase deixou cair a cesta que carregava. Ela ficou ali, parada na cerca, sem acreditar no que via, e quando Helena saiu para recolher as roupas e a avistou, as duas se entreolharam com surpresa. Helena, educada, aproximou-se, cumprimentou, e em poucos minutos a velha senhora, que tinha o dom de fazer qualquer pessoa se sentir à vontade, já sabia o essencial. Que a moça tinha sido pega pela tempestade, que a carroça dela tinha quebrado e que Otávio, o homem da porta fechada, tinha aberto a porta para ela. Dona Cândida levou a mão ao peito, emocionada, e murmurou que aquilo era um milagre, que fazia 9 anos que ninguém punha os pés naquela casa. Helena, curiosa, perguntou o que tinha acontecido com Otávio, por que ele vivia daquele jeito, tão sozinho, tão fechado. Mas Dona Cândida apenas balançou a cabeça com tristeza e disse que aquela era uma história que não cabia a ela contar, que se um dia Otávio quisesse, ele mesmo contaria. E que a única coisa que Helena precisava saber era que por baixo daquela casca dura batia um dos corações mais bons que ela tinha conhecido na vida. E antes de ir embora, a velha segurou as mãos de Helena e disse, com os olhos marejados, que talvez Deus a tivesse mandado até ali por um motivo. Helena ficou pensando naquelas palavras pelo resto do dia. À noite, durante o jantar silencioso de sempre, ela observou Otávio com outros olhos e reparou em detalhes que antes lhe tinham passado despercebidos. Reparou na delicadeza com que aquelas mãos grandes e calejadas seguravam a colher. Reparou em como ele,
Mesmo sem dizer nada, sempre separava para ela o melhor pedaço da comida. Reparou na tristeza funda que morava nos olhos dele, uma tristeza que ela conhecia bem, porque era irmã da que morava nos seus próprios olhos. E naquela noite, em vez de se recolher logo ao quarto como vinha fazendo, ela ficou. Ela pegou um pano e começou a ajudar a secar a louça que ele lavava. E foi assim, lado a lado na pia, sem se olharem diretamente, que os dois começaram, enfim, a conversar de verdade. Helena perguntou, com toda a delicadeza do mundo, há quanto tempo ele morava sozinho ali. Otávio ficou em silêncio por um longo tempo, as mãos imersas na água, e Helena já achava que ele não ia responder, quando ele finalmente falou. Disse que morava sozinho havia 9 anos. Só isso. Mas o jeito como ele disse aqueles 9 anos carregava o peso de uma vida inteira. Helena não pressionou. Apenas continuou secando a louça e disse baixinho que entendia que às vezes a solidão era a única companhia que a gente conseguia suportar quando o mundo machucava demais. Otávio virou o rosto e a olhou, surpreso com aquelas palavras, porque era exatamente assim que ele se sentia, e nunca ninguém tinha colocado em palavras o que ele sentia. Naquele instante, algo silencioso passou entre os dois. Um reconhecimento. A sensação de que, embora viessem de histórias diferentes, carregavam a mesma espécie de ferida. Na manhã seguinte, foi a vez de Otávio surpreender Helena. Ela acordou e encontrou, encostado na porta do quarto, um pequeno banquinho de madeira novinho, lixado até ficar liso como seda, com o assento esculpido em curvas suaves que se encaixavam perfeitamente, e uma pequena flor entalhada num dos cantos. Não havia bilhete, não havia explicação, mas Helena entendeu. Ela tinha comentado dias antes que sentia falta de um lugar baixo para sentar enquanto cuidava da horta. E Otávio, sem dizer nada, tinha passado a noite na oficina fazendo aquilo para ela. Helena segurou o banquinho contra o peito, emocionada, e quando o encontrou na cozinha, em vez de agradecer com palavras, simplesmente serviu para ele o melhor prato que sabia fazer, e os dois se entenderam sem precisar dizer nada. O tempo na serra foi clareando aos poucos, e numa tarde de céu limpo, Helena convenceu Otávio a sair de casa para um pequeno passeio até um riacho que corria não muito longe dali. Fazia anos que Otávio não caminhava por aqueles campos por puro prazer, e ele se sentia estranho, quase culpado, por estar fazendo algo tão simples e tão bom. Mas Helena ria, corria à frente, mostrava a ele as flores do campo, os passarinhos, as pedras lisas do riacho, e aos poucos o velho marceneiro foi se soltando, foi rindo, foi lembrando como era bom sentir o sol no rosto e o vento nos cabelos. Sentaram-se na margem do riacho, comeram o pão e o queijo que Helena tinha trazido num cesto, e ficaram horas conversando sobre tudo e sobre nada, sobre a infância de cada um, sobre os sonhos antigos, sobre as coisas pequenas que fazem a vida valer a pena. Foi nesse passeio que Helena descobriu que Otávio sabia assobiar canções inteiras, e ele, sem graça, assobiou para ela uma valsa antiga, e ela, brincando, levantou-se e dançou sozinha na margem do riacho, rodopiando com a saia esvoaçando, e estendeu a mão, convidando-o a dançar também. Otávio recusou no começo, dizendo que não dançava havia uma vida inteira, que tinha pés de chumbo, mas ela insistiu com tanta graça que ele acabou cedendo. E ali, sem música nenhuma, a não ser o assobio que ele mesmo tentava manter enquanto dançava, os dois rodaram desajeitados pela grama, rindo das próprias trapalhadas, e quando pararam, ofegantes e próximos, os rostos a um palmo de distância, houve um silêncio carregado, um quase beijo que nenhum dos dois teve coragem de completar. E os dois se afastaram corados, com o coração acelerado, fingindo arrumar a roupa.
No caminho de volta, já ao entardecer, encontraram pela estrada o pequeno Vicente, um menino esperto de uns 12 anos, filho da lavadeira do povoado, que vivia correndo de um lado para o outro, levando recados e fazendo pequenos serviços para ganhar uns trocados. Vicente ficou de boca aberta ao ver o homem da porta fechada andando pela estrada, sorrindo, na companhia da moça nova de quem todos já falavam. O menino, que era atrevido e sem papas na língua, perguntou se era verdade que o senhor Otávio nunca mais ia ficar trancado em casa. E Otávio, em vez de se irritar, bagunçou o cabelo do menino e respondeu que talvez não mesmo. Vicente abriu um sorriso enorme e saiu correndo para espalhar a notícia. E a partir daquele dia, o garoto virou figura constante na casa, aparecendo sempre na hora do bolo, ajudando Otávio a carregar madeira na oficina e ouvindo encantado as histórias que Helena contava. Através de Vicente e de Dona Cândida, a notícia de que Otávio Bicalho tinha voltado ao mundo dos vivos se espalhou por Pedra Morena, e o povoado, que durante tantos anos tinha respeitado a dor daquele homem mantendo distância, começou com cautela a se reaproximar. Primeiro foi o dono da venda, que mandou pelo menino um pacote de fumo de presente. Depois foi a mulher do ferreiro, que apareceu com uma compota de pêssego e ficou batendo papo com Helena na varanda. Aos poucos, a última casa da estrada, que tinha sido por tanto tempo um lugar a se evitar, foi virando ponto de visita, e Otávio descobriu com espanto que o mundo não tinha desistido dele, que tinha apenas esperado, paciente, que ele estivesse pronto para voltar. E, no entanto, no meio de toda aquela felicidade que crescia, havia em Helena uma sombra que não a deixava em paz. Às vezes, no meio de uma risada, ela parava de repente, o olhar perdido, e Otávio sabia que ela estava pensando no que tinha deixado para trás, no medo que ainda morava dentro dela. Numa noite, ele a flagrou na janela, olhando a estrada escura, abraçada àquela mala de couro de sempre, e perguntou com cuidado se ela ainda tinha medo de ser encontrada. Helena demorou a responder, e quando respondeu, disse apenas que homens como o marido dela não costumavam aceitar perder, e que ela rezava todas as noites para que ele tivesse desistido, mas que, no fundo do coração, ela sabia que aquela paz podia não durar para sempre. Otávio chegou perto, pôs a mão no ombro dela e prometeu que, acontecesse o que acontecesse, ela nunca mais estaria sozinha para enfrentar o que quer que fosse. Os dias foram passando e a estrada continuava intransitável. Os homens de Pedra Morena tinham começado os trabalhos de reconstrução da ponte, mas era serviço demorado, e enquanto isso, a vida na última casa da estrada ia, sem que nenhum dos dois percebesse direito, ganhando uma nova forma. Helena descobriu que sabia fazer coisas que há muito não fazia, e que isso a fazia bem. Ela voltou a cozinhar com prazer, voltou a cuidar de uma horta, voltou a cantar. E Otávio descobriu que o som daquela voz cantando, enquanto ele trabalhava na oficina, era capaz de fazer o tempo passar diferente, mais leve. Numa manhã de domingo, Helena entrou na oficina de Otávio pela primeira vez. Ele estava de costas, debruçado sobre uma bancada, esculpindo com um formão pequeno os detalhes de uma caixa de música que ninguém tinha encomendado. Ela ficou parada na porta, olhando ao redor, encantada. As paredes estavam cobertas de ferramentas penduradas em ordem perfeita. Por toda parte havia peças de madeira em diferentes estágios, esboços, modelos, e o ar era doce com o cheiro de serragem e de verniz. Mas o que mais chamou a atenção dela foi uma peça coberta por um lençol branco num canto, intocada como um altar. Helena perguntou o que era aquilo. Otávio, que até então não tinha percebido a presença dela, virou-se bruscamente, e ao ver para onde ela olhava, o rosto dele se fechou de uma forma que ela nunca tinha visto. Ele disse, com uma aspereza repentina, que aquilo não era da conta dela, e pediu, quase ordenou,
que ela saísse da oficina. Helena se assustou com a mudança, pediu desculpas e saiu depressa, sem entender o que tinha feito de errado. Foi a primeira vez que houve aspereza de verdade entre os dois, e ela passou o resto do dia magoada e confusa. À noite, Otávio percebeu o quanto tinha sido injusto. Ele a procurou na cozinha, e com muita dificuldade, do jeito desajeitado de quem não pede desculpas há anos, disse que sentia muito ter falado daquele jeito com ela. Disse que havia coisas naquela oficina que mexiam com feridas antigas dele e que ele tinha reagido mal e que ela não tinha culpa de nada. Helena, que tinha um coração generoso, aceitou as desculpas na hora e disse que não precisava se explicar, que todo mundo tinha os seus cantos guardados. E foi nesse instante de reconciliação, com os dois frente a frente na luz amarela do lampião, que Otávio, pela primeira vez em 9 anos, sentiu vontade de contar a alguém o que carregava. Ele não contou tudo naquela noite. Contou aos poucos ao longo das noites seguintes, em pedaços, do jeito que dói menos. Mas contou. E foi assim que Helena ficou sabendo da história, por trás da porta fechada. 10 anos antes daquela noite de tempestade, Otávio era outro homem. Era um homem que ria fácil, que cumprimentava todo mundo na rua, que abria a casa para os amigos aos domingos e que tinha ao lado dele uma mulher chamada Madalena. Ele contou para Helena como tinha conhecido Madalena num arraial de festa junina, ainda muito jovem, e como tinha se apaixonado pelo riso dela antes mesmo de saber o nome dela. Contou que se casaram numa pequena capela no alto da serra, que construíram juntos aquela casa, tábua por tábua, e que cada móvel que havia ali tinha sido feito por ele pensando nela, para ela, como uma forma de dizer todos os dias o quanto a amava. Madalena, ele contou, era a alma da casa. Era ela quem enchia os cômodos de flores, quem cantava enquanto cozinhava, quem recebia os vizinhos com café e bolo, quem fazia daquele lugar um lar de verdade. Os dois sonhavam com um futuro inteiro pela frente, e Otávio trabalhava sem parar, aceitando encomendas de povoados distantes, juntando dinheiro porque queria dar a ela uma vida boa, uma vida sem aperto, e foi exatamente esse desejo de dar o melhor a ela que se transformou depois na maior das suas culpas. Naquele inverno de muitos anos atrás, contou Otávio com a voz embargada, ele recebeu uma grande encomenda de uma fazenda do outro lado da serra, um trabalho de muitas semanas, o maior da vida dele até então. Madalena não queria que ele fosse, porque andava adoentada, com uma tosse feia que não passava e porque o inverno prometia ser rigoroso. Mas ela era mulher de não querer atrapalhar os sonhos do marido. E acabou dizendo que estava bem, que ele fosse tranquilo, que era só um resfriado, que quando ele voltasse, ela já estaria boa. E Otávio, cego pela ambição de construir o futuro dos dois, acreditou no que queria acreditar, e foi. O que era para ser um resfriado virou uma pneumonia, e o inverno, que já era rigoroso, fechou os caminhos com geada e neblina. Quando a notícia da piora de Madalena finalmente conseguiu atravessar a serra e chegar até a fazenda onde Otávio trabalhava, já era tarde demais. Ele largou tudo, montou no cavalo e cavalgou 2 dias sem dormir, debaixo de frio e chuva, batendo de porta em porta nos povoados do caminho, atrás de um médico, atrás de ajuda, atrás de qualquer coisa que pudesse salvar a esposa. Mas todas as portas que ele bateu naquela jornada desesperada se fecharam para ele, por medo do contágio, por indiferença, por covardia. E quando ele finalmente chegou em casa, exausto e coberto de lama, Madalena já tinha partido, sozinha, sem ele ao lado, na cama que ele mesmo tinha feito com as próprias mãos. Helena ouvia tudo com os olhos cheios de lágrimas, a mão sobre a boca. Otávio contou que a partir daquele dia,
Alguma coisa dentro dele se quebrou de um jeito que não teve mais conserto. Ele se culpava por ter ido embora, por não ter dado ouvidos a ela, por não ter estado presente na hora em que ela mais precisou. E como castigo a si mesmo, ele se fechou. Jurou que nunca mais abriria a porta para o mundo que tinha lhe fechado todas as portas quando ele mais implorou por ajuda. Parou de aceitar encomendas, parou de ir à vila, parou de falar com as pessoas, cobriu de lençol o último presente que estava fazendo para Madalena, uma caixa de música que ele não teve tempo de terminar, e nunca mais tocou nela. E foi assim que o homem que todos admiravam virou o homem da porta fechada. Quando ele terminou de contar, fez-se um silêncio longo e pesado na cozinha. Helena, então, fez algo que ninguém tinha feito em 9 anos. Ela se aproximou, segurou aquelas mãos grandes e calejadas entre as suas e disse, olhando bem dentro dos olhos dele, que a morte de Madalena não tinha sido culpa dele. Disse que ele tinha feito tudo o que um homem podia fazer, que tinha cavalgado 2 dias sem parar, que tinha implorado em todas as portas e que a doença e o inverno eram coisas maiores do que qualquer um. Disse que Madalena, onde quer que estivesse, com certeza não queria que ele se punisse daquele jeito, que nenhuma mulher que ama gostaria de ver o marido enterrado vivo na própria casa por causa dela. Otávio chorou. Pela primeira vez em 9 anos, aquele homem duro como cerne de aroeira chorou na frente de outra pessoa, e Helena o abraçou enquanto ele chorava, e não havia nada de inconveniente naquele abraço, apenas 2 seres humanos feridos se amparando na escuridão. Quando o choro passou, Otávio sentiu uma leveza estranha no peito, como se uma pedra que ele carregava há anos tivesse, não desaparecido, mas ficado um pouco mais leve. E ele percebeu, com espanto, que devia aquela leveza àquela mulher que a tempestade tinha trazido até a porta dele. Na manhã seguinte àquela noite de confissões e lágrimas, os dois acordaram diferentes, mais leves, como se a tempestade que tinham atravessado juntos na conversa tivesse limpado o ar entre eles. Otávio acordou cedo e, em vez de se trancar na oficina como costumava fazer, foi até a cozinha e preparou ele mesmo o café da manhã. Desajeitado, derramando metade, mas determinado a fazer por Helena um pouco do que ela vinha fazendo por ele. Quando ela acordou e encontrou a mesa posta, com o café fumegando e o pão cortado, ficou parada na porta, emocionada, e Otávio, de orelhas vermelhas, disse apenas que não era nada, que ela merecia. Depois do café, Otávio convidou Helena para conhecer a propriedade, coisa que nunca tinha feito. Levou-a pelos fundos da casa, mostrou o pomar antigo que estava meio abandonado, as macieiras e as pereiras que tinham sido plantadas por ele nos primeiros anos e que, mesmo sem cuidado, ainda davam frutas teimosas todo o ano. Mostrou o galinheiro vazio, o canteiro onde um dia houvera uma horta farta, o poço de água fria e cristalina. E, enquanto caminhavam, Helena percebeu que ele falava daquele lugar com um carinho que andava adormecido, e que mostrar tudo aquilo a ela era, de certa forma, abrir mais uma porta guardada por dentro. Foi Helena quem sugeriu, com entusiasmo, que os dois recuperassem a horta e o pomar juntos. Otávio hesitou, dizendo que aquilo dava muito trabalho, que fazia anos que ele não plantava nada, mas o brilho nos olhos dela foi mais forte que qualquer preguiça. E na mesma tarde, os dois estavam ajoelhados na terra, capinando, revolvendo o solo, plantando sementes de cenoura, de couve, de alface. As mãos dos dois se sujaram da mesma terra, e a certa altura, Otávio, brincando, passou um dedo sujo de barro no nariz de Helena, e ela, rindo, revidou. E os dois acabaram numa brincadeira boba, rindo alto no meio da horta, até caírem sentados no chão, ofegantes e felizes como 2 crianças grandes. Foi nesse momento de riso que o pequeno Vicente apareceu correndo pela estrada, ofegante, trazendo um envelope na mão.
O menino entregou a carta dizendo que tinha chegado na venda, trazida por um tropeiro que conhecia uma trilha para subir a serra. Por um instante, o coração de Helena gelou, com medo de que fosse alguma notícia de Aurélio, mas a carta era apenas de um antigo cliente de Otávio, um fazendeiro da região que, sabendo que o marceneiro tinha voltado a trabalhar, encomendava uma grande mesa de jantar para a casa nova da filha. Otávio leu a carta e um sorriso largo abriu-se no rosto dele, porque era a primeira encomenda grande que recebia em 9 anos. Aquela encomenda foi, de certa forma, um marco. Otávio aceitou o trabalho e nas semanas seguintes a oficina voltou a funcionar a todo vapor, com o som do serrote e do martelo enchendo a casa de manhã à noite. E Helena, que não largava mais o seu passarinho de madeira do bolso, passou a fazer companhia a ele na oficina, sentada num canto, lendo em voz alta os livros que tinha salvado na mala enquanto ele trabalhava. Otávio descobriu que adorava o som da voz dela lendo, e Helena descobriu que adorava vê-lo trabalhar, e aquele costume simples virou o momento preferido do dia para os dois. Vicente, o menino dos recados, tornou-se figura cada vez mais constante naquela rotina nova. Ele aparecia depois de cumprir as tarefas que fazia pelo povoado, e Otávio, paciente, começou a ensinar ao garoto os primeiros segredos da marcenaria, deixando que ele lixasse as peças mais simples, mostrando como segurar o formão, elogiando cada progresso. O menino encontrou em Otávio uma espécie de figura protetora e admirada. E Otávio, por sua vez, encontrou no menino uma alegria leve que nem sabia que lhe fazia falta. Helena observava aquilo de longe, com o coração quentinho, e sonhava, em segredo, com um futuro que ainda não ousava desenhar por inteiro. A partir daquela noite, alguma coisa mudou entre os dois. A aspereza foi dando lugar a uma confiança mansa. Eles passaram a conversar mais, a rir de pequenas coisas, a dividir as tarefas da casa como quem dança uma dança que conhece de cor. Otávio voltou a fazer coisas que tinha abandonado. Voltou a consertar a cerca, voltou a cuidar do pomar, e numa tarde, para surpresa de Helena, ele apareceu na cozinha com um buquê de flores do campo que tinha colhido no caminho, e o entregou a ela sem dizer nada, só com as orelhas vermelhas, e saiu correndo antes que ela pudesse agradecer. Helena ficou com as flores nas mãos e um sorriso bobo no rosto, e por um instante esqueceu, ela também, de todo o medo que carregava. Mas o medo de Helena continuava ali, escondido dentro da pequena mala de couro que ela ainda guardava com zelo. E, mais cedo ou mais tarde, esse medo iria bater à porta. Antes de eu te contar o que aconteceu, deixa eu te lembrar de novo. Se você está gostando dessa história, não esquece de deixar o seu like e de escrever nos comentários de onde você está assistindo, porque isso ajuda demais o nosso canal. Agora vamos continuar, porque a vida de Helena guardava um segredo que estava prestes a vir à tona. Numa noite de lua cheia, já fazia quase um mês que Helena estava na casa de Otávio. Os dois conversavam na varanda, agasalhados contra o frio, olhando as estrelas que brilhavam limpas depois de tantos dias de neblina. Foi nessa noite que Helena, sentindo-se finalmente segura o suficiente, decidiu retribuir a confiança que Otávio tinha depositado nela. Ela respirou fundo, apertou o xale sobre os ombros e começou a contar a sua própria história, a história que ela guardava trancada dentro do peito com mais zelo ainda do que guardava a mala de couro. Helena contou que tinha nascido numa família de boa condição, na capital, e que tinha estudado, coisa rara para uma mulher daquele tempo. Tornara-se professora e amava ensinar, amava ver as crianças aprendendo a ler, amava o cheiro de giz e de livro. Mas o pai dela, um homem severo e endividado, tinha arranjado para ela um casamento de conveniência com um homem rico e poderoso da região, um homem chamado Aurélio Sampaio, dono de terras e de armazéns, 20 anos mais velho que ela.
Helena não amava Aurélio, mas obedeceu ao pai, como era esperado das moças da época, e casou-se acreditando que aprenderia a gostar dele com o tempo. Mas o homem que se mostrou depois do casamento era muito diferente do homem que a cortejara. Aurélio Sampaio, contou Helena com a voz tremendo, era um homem de cerrar os punhos, um homem que media o amor pela posse, que a proibia de dar aulas, que a proibia de visitar as amigas, que controlava cada passo, cada palavra, cada moeda que ela gastava. Ela vivia trancada numa casa enorme e fria, cercada de luxo e de silêncio, mais prisioneira do que dona, e cada dia que passava ia murchando por dentro como flor sem água. Otávio ouvia em silêncio, e a cada palavra os punhos dele se fechavam de raiva, embora ele se esforçasse para não demonstrar, para não interromper a coragem que ela reunia para falar. Helena contou que tinha aguentado aquilo por tempo demais, até que um dia entendeu que, se continuasse ali, ia acabar morrendo aos poucos, não de uma vez, mas devagar, da pior maneira, perdendo a própria alma. Foi aí que ela começou a planejar a fuga. Durante meses, ela juntou em segredo o pouco de dinheiro que conseguia esconder, guardou alguns documentos, algumas joias da família que eram dela por direito, e os papéis que provavam quem ela era, tudo dentro daquela pequena mala de couro. E numa madrugada, aproveitando uma viagem de negócios do marido, ela subornou um carroceiro, fugiu da cidade e tomou o rumo da serra, decidida a desaparecer, a recomeçar a vida com outro nome, longe, onde Aurélio nunca a encontrasse. Foi nessa fuga que a tempestade a pegou, e foi assim que ela acabou batendo na porta dele. Quando Helena terminou, ela estava chorando, e tinha medo de ver no rosto de Otávio julgamento, repreensão, ou aquele velho olhar de que mulher casada que foge é mulher de pouca vergonha. Mas o que ela viu no rosto dele foi outra coisa. Otávio a olhava com uma ternura e um respeito imensos, e disse com a voz firme que ela tinha sido a mulher mais corajosa que ele tinha conhecido na vida, que era preciso uma coragem enorme para largar tudo e enfrentar o desconhecido em busca da própria liberdade. Disse que ela não tinha feito nada de errado, que ninguém no mundo tinha o direito de aprisionar outra pessoa e que ali, naquela casa, ela estava a salvo. E ao dizer isso, ele cobriu a mão dela com a sua, e dessa vez nenhum dos dois afastou a mão. Ficaram assim, de mãos dadas, em silêncio, olhando as estrelas, e havia entre eles uma corrente quente que nenhum dos dois ousava nomear, mas que ambos sentiam. Era um começo. Era o broto frágil de alguma coisa que crescia devagar, no tempo certo, regada pela dor compartilhada e pela ternura reencontrada. Naquela noite, ao se despedirem na porta dos quartos, os dois se demoraram um instante a mais do que o necessário, e o ar entre eles ficou carregado de tudo o que ainda não tinha sido dito. Os dias que se seguiram àquela noite de confidências tiveram um sabor diferente, como se uma barreira invisível entre os dois tivesse finalmente caído. Numa tarde de chuva fina, daquelas que não molham, mas encharcam o ar de melancolia, os dois acabaram presos dentro de casa. E Otávio, para passar o tempo, propôs ensinar a Helena a entalhar um pedacinho de madeira. Sentaram-se lado a lado junto à janela, ele guiando as mãos dela sobre o cabo do canivete, ensinando a força certa, o ângulo certo, e havia naquele contato de mãos, naquele rosto dele tão perto do dela explicando baixinho, uma eletricidade que fazia o coração de ambos bater descompassado. Helena, sob a orientação paciente de Otávio, conseguiu talhar uma forma tosca que, com boa vontade, parecia um coração, e mostrou orgulhosa o resultado, rindo das próprias imperfeições.
Otávio pegou a pecinha das mãos dela, examinou com falsa seriedade e disse, com um sorriso de canto de boca raro nele, que para uma primeira vez estava quase decente e que talvez, com mais umas 100 aulas, ela chegasse a aprendiz. Helena fingiu indignação e lhe deu um tapinha de leve no braço, e os dois riram, e por um instante os olhos se encontraram e a risada morreu, dando lugar a um silêncio carregado que nenhum dos dois teve coragem de romper. Quando a chuva deu uma trégua, os dois aproveitaram para levar um pote de doce até a casa de Dona Cândida, que andava resfriada. Foram caminhando devagar pela estrada enlameada, dividindo o mesmo guarda-chuva velho de Otávio, que era pequeno demais para os dois, de modo que tinham de andar bem juntinhos, ombro a ombro, para não se molhar. A cada poça, Otávio segurava o cotovelo de Helena para que ela não escorregasse, e ela, que não precisava de ajuda nenhuma, fingia precisar só pelo prazer daquele toque. Dona Cândida, da janela, viu os dois chegarem assim, grudadinhos debaixo do guarda-chuva, e sorriu sozinha, balançando a cabeça, porque para ela já não havia a menor dúvida. A velha senhora recebeu os dois com um chá quente e uma alegria que o resfriado não conseguia abafar. E durante a visita não perdeu a chance de soltar as suas indiretas, perguntando com fingida inocência quando é que ela ia ter o prazer de ver aqueles dois oficializarem o que a serra inteira já sabia. Helena corou até a raiz dos cabelos e Otávio quase se engasgou com o chá. E Dona Cândida riu da própria travessura, satisfeita. No caminho de volta, já em silêncio, os dois andavam mais perto ainda do que na ida, e quando chegaram à porta de casa, demoraram a entrar, ficando ali sob o beiral, ouvindo a chuva cair mansa, sentindo que faltava cada vez menos para que aquilo que crescia entre eles, enfim, transbordasse. Nos dias que se seguiram, o afeto entre Otávio e Helena floresceu com a delicadeza de uma roseira no fim do inverno. Eram coisas pequenas, mas que aqueciam o coração. Era Otávio que passava a separar para ela a primeira xícara de café da manhã, ainda fumegante. Era Helena que remendava as camisas dele com capricho e deixava escondido no bolso um bilhetinho com uma palavra gentil. Eram os olhares que se cruzavam por cima da mesa e se desviavam rápido, com um sorriso tímido. Era a mão de um que roçava a mão do outro ao passar a travessa, e o coração de ambos disparando com aquele toque de nada. Eram dois adultos feridos redescobrindo, com pudor de adolescentes, o que era gostar de alguém. Numa tarde, Otávio chamou Helena até a oficina. Era a primeira vez que ele a chamava ali desde o dia em que tinha sido áspero com ela. Ela entrou meio receosa e o encontrou de pé ao lado daquela peça que sempre ficava coberta pelo lençol branco. Devagar, com as mãos trêmulas, Otávio puxou o lençol e revelou a caixa de música inacabada que ele fazia para Madalena e que há 9 anos não tocava. Disse a Helena que tinha decidido terminá-la. Disse que Madalena tinha sido um capítulo lindo da vida dele e que ele sempre a guardaria no coração, mas que tinha entendido, graças a ela, Helena, que viver preso ao passado era desonrar a própria vida que ainda lhe restava. Helena entendeu o tamanho daquele gesto e entendeu também que estava se apaixonando por aquele homem. Naquela mesma semana, o povoado se preparava para a festa de Santo Antônio, uma das poucas ocasiões do ano em que toda a gente da serra se reunia no terreiro da capela para uma noite de fogueira, comida e música. Dona Cândida apareceu na casa de Otávio, decidida a não aceitar um não como resposta, e insistiu que os dois fossem à festa, dizendo que já era hora de Otávio voltar a viver entre as pessoas e que Helena merecia uma noite de alegria. Otávio resistiu, alegando que não põe os pés naquele tipo de coisa havia anos, que não saberia o que dizer, que as pessoas iam ficar olhando. Mas Helena segurou a mão dele e disse, baixinho, que ela estaria ao lado dele o tempo todo,
e que se ficasse desconfortável, era só avisar que os dois voltariam para casa. Diante daquele olhar, Otávio não teve como recusar. Na noite da festa, Otávio aparou a barba, vestiu a melhor camisa que tinha, guardada havia anos no fundo do baú, e Helena pôs um vestido simples mas bonito, com uma fita no cabelo, e quando ela apareceu na sala, Otávio ficou sem palavras, olhando para ela como quem olha para o nascer do sol depois de uma noite muito longa. Ele gaguejou alguma coisa sobre como ela estava bonita. E Helena corou e desviou o olhar, mas o sorriso dela não cabia no rosto. Os dois desceram juntos até o terreiro da capela, e quando entraram na luz da fogueira, fez-se por um instante um silêncio na festa, porque ninguém acreditava que o homem da porta fechada estivesse ali, de carne e osso, no meio de todos. Mas o silêncio durou pouco. Dona Cândida puxou Otávio pelo braço. O ferreiro veio apertar a mão dele com um sorriso largo. As mulheres cercaram Helena com perguntas e gentilezas, e em poucos minutos os dois estavam no meio da festa como se nunca tivessem ficado de fora. Comeram pinhão assado na brasa, beberam quentão, riram das brincadeiras, e quando a sanfona começou a tocar uma valsa, Helena olhou para Otávio com uma sobrancelha erguida, lembrando da dança desajeitada na beira do riacho. Dessa vez foi ele quem estendeu a mão, e os dois dançaram no terreiro, sob o céu estrelado da serra, iluminados pela luz alaranjada da fogueira, e dessa vez a dança não foi desajeitada. Foi como se os corpos dos dois soubessem, desde sempre, como se encaixar. No meio da dança, com os rostos próximos, Helena sussurrou que nunca tinha sido tão feliz quanto naquelas últimas semanas. E Otávio, com a voz embargada, respondeu que ela tinha devolvido a ele uma coisa que ele achava perdida para sempre, que era a vontade de viver. Eles não se beijaram ali, na frente de todos, porque o pudor da época não permitia. Mas os olhos dos dois disseram tudo o que as bocas não podiam dizer, e o povoado inteiro, vendo aqueles dois rodando juntos, sorria com cumplicidade, porque toda a serra já sabia, antes mesmo deles, que ali estava nascendo um grande amor. Voltaram da festa de mãos dadas, sob a luz da lua, conversando baixinho e rindo das pequenas coisas que tinham acontecido. Quando chegaram à cerca da casa, Otávio parou, hesitou, e então, tomando coragem, disse a Helena que há muitos anos não agradecia a Deus por nada, mas que naquela noite, ao adormecer, ele ia agradecer por uma coisa, pela tempestade que tinha quebrado a carroça dela bem na frente da casa dele. Helena riu, com os olhos marejados, e disse que também era grata todos os dias, por ter batido justamente naquela porta entre tantas, e os dois ficaram ali, na cerca, em silêncio, olhando as estrelas, sentindo que a vida, de algum jeito, tinha finalmente acertado com os dois. Nos dias seguintes, Helena passou a ajudar Otávio na oficina e descobriu que tinha jeito para lixar e para invernizar, e os dois trabalhavam juntos, lado a lado, conversando, rindo, planejando. Otávio voltou a aceitar encomendas que vinham chegando e ensinou Helena a reconhecer os tipos de madeira pelo cheiro e pela cor, a peroba avermelhada, o cedro perfumado, o pinho claro, o angelim escuro e duro. Era um prazer simples e profundo aquele trabalho compartilhado, e a oficina, que tinha sido por tanto tempo o lugar onde Otávio se escondia da vida, virou o lugar onde ele e Helena construíam juntos, não só móveis, mas um futuro. Numa tarde, enquanto trabalhavam, Helena perguntou a Otávio se ele achava que era possível uma pessoa amar de novo depois de ter amado tanto e perdido. Otávio parou o que estava fazendo, olhou para ela demoradamente e disse que, até pouco tempo atrás, ele teria respondido que não, que o coração era como madeira rachada, que uma vez quebrado não servia mais.
mas que tinha aprendido recentemente que o coração era mais parecido com a serra depois do inverno, que por mais castigado que ficasse pelo frio e pela geada, sempre voltava a florescer quando chegava a primavera. E disse, olhando bem nos olhos dela, que sentia que a sua primavera tinha finalmente chegado. Helena não respondeu com palavras, apenas se aproximou e encostou de leve a cabeça no ombro dele, e os dois ficaram assim, em silêncio, cercados pelo cheiro doce da madeira, deixando o tempo passar. O que nenhum dos dois imaginava era que lá embaixo da serra, a máquina implacável de Aurélio Sampaio não tinha parado um único dia. Acostumado a possuir tudo o que queria, humilhado diante dos seus pares pela fuga da esposa, Aurélio tinha contratado homens para procurar Helena por toda parte, oferecendo dinheiro a quem desse notícia dela. E foi assim, juntando rastros, subornando carroceiros e fazendo perguntas nos povoados, que um desses homens acabou descobrindo que uma moça de fora, bonita e de fala mansa, tinha sido vista em Pedra Morena, morando na última casa da estrada. A notícia desceu a serra depressa, e Aurélio, com os olhos acesos de uma fúria fria, mandou preparar a carruagem. Enquanto isso, em Pedra Morena, a vida seguia seu curso doce e tranquilo, alheia à tempestade que se formava ao longe. A ponte estava quase reconstruída, e numa manhã ensolarada, os homens do povoado finalmente terminaram o serviço, e a estrada que descia a serra voltou a ficar transitável. Quando Dona Cândida trouxe a notícia, Helena sentiu o coração se apertar de uma forma estranha. Por semanas, ela tinha desejado que a estrada fosse consertada para poder seguir o seu caminho, mas agora, com a estrada pronta, ela percebeu que já não queria ir a lugar nenhum. O lugar para onde ela queria ir era exatamente onde ela estava. Naquela mesma tarde, Otávio reuniu coragem para uma conversa que vinha adiando havia dias. Encontrou Helena na horta, ajoelhada entre os pés de couve, e disse, atrapalhando-se nas próprias palavras, que agora que a estrada estava pronta, ela estava livre para seguir viagem, se fosse esse o desejo dela. Mas disse também, com a voz embargada, que se ela quisesse, se ela aceitasse, ela podia ficar. Não como hóspede, não por necessidade, mas porque ele, que tinha jurado nunca mais abrir o coração para ninguém, tinha descoberto que o coração dele já estava aberto para ela havia tempos, sem que ele tivesse percebido em que momento. Helena se levantou devagar, com os olhos cheios de lágrimas, e disse que também não queria ir embora, que naquela casa, ao lado dele, ela tinha encontrado a primeira paz verdadeira da sua vida. Os dois ficaram frente a frente, no meio da horta, banhados pela luz dourada do fim de tarde, e nenhum dos dois precisou dizer mais nada. Otávio ergueu a mão devagar e afastou uma mecha de cabelo do rosto dela, e Helena fechou os olhos diante daquele toque suave. Não houve beijo. Não ainda, mas houve algo igualmente bonito. A certeza silenciosa e mútua de que ali, entre os dois, tinha nascido um amor verdadeiro. Mas a felicidade que mal começava a florescer teve vida curta. 3 dias depois, ao entardecer, uma carruagem preta e luxuosa, puxada por 2 cavalos fortes e seguida por 2 homens a cavalo, subiu a estrada recém-consertada e parou diante da última casa. Helena, que estava na janela, viu a carruagem e o sangue gelou nas veias dela. Ela reconheceria aquela carruagem em qualquer lugar do mundo. Era Aurélio. Ele a tinha encontrado. O pânico tomou conta de Helena. Ela recuou da janela, tremendo, e mal conseguia respirar. Otávio, ao vê-la naquele estado, correu até a janela, olhou para fora e entendeu na hora que o passado da mulher que ele amava tinha vindo cobrar a sua dívida. Aurélio Sampaio desceu da carruagem com a calma arrogante de quem está acostumado a mandar. Ajeitou o paletó fino,
Alisou o bigode e caminhou em direção à casa, enquanto os dois capangas permaneciam junto aos cavalos, com as mãos próximas das armas na cintura. Ele subiu os degraus da varanda e bateu na porta com 3 batidas secas e autoritárias. Helena agarrou o braço de Otávio, suplicando em voz baixa que ele não abrisse, dizendo que aquele homem era perigoso, que ele iria levá-la à força, que iria machucá-lo. Otávio, porém, olhou para ela com uma serenidade firme, segurou o rosto dela entre as mãos e disse baixinho que ela não precisava mais ter medo, que ninguém mesmo, ia tirá-la dali contra a vontade dela, enquanto ele estivesse vivo e respirando. E então aquele homem que durante 9 anos não tinha aberto a porta para ninguém e que tinha aberto uma única exceção numa noite de chuva, caminhou com passos firmes até a porta e a abriu de novo, dessa vez não para acolher, mas para proteger. Aurélio Sampaio se deparou do lado de fora, não com a esposa frágil que esperava encontrar, mas com a figura imponente de Otávio Bicalho, preenchendo o vão da porta, alto, de ombros largos, com o olhar duro de quem não vai recuar. Por um instante, o ricaço ficou desconcertado, mas logo recompôs a arrogância e perguntou com desdém quem era aquele e o que fazia na casa onde estava a mulher dele. Otávio respondeu sem levantar a voz, mas com uma firmeza que cortava como lâmina, que ali não havia mulher de ninguém, que ali havia uma mulher livre e que ele estava na própria casa e que era Aurélio quem estava pisando em terra alheia sem ser convidado. O clima ficou tenso como corda de viola, prestes a arrebentar. Aurélio soltou uma risada seca e cheia de despeito e disse que Otávio não sabia com quem estava falando, que ele era homem de posses, de influência, de amizades importantes e que com uma palavra dele, aquele marceneiro reles perderia tudo o que tinha. Disse que tinha vindo buscar o que era dele e que ia levar Helena de volta naquele mesmo instante, de bom grado ou à força. E ao dizer isso, fez um gesto e os 2 capangas começaram a subir os degraus da varanda. Mas antes que chegassem ao topo, uma voz firme cortou o ar, e era a voz de Helena. Ela tinha saído de trás de Otávio e agora estava ao lado dele, na soleira da porta, de cabeça erguida, e não havia mais nos olhos dela o medo de antes, mas uma determinação que ninguém ali esperava. Helena disse a Aurélio, em voz alta e clara, que ela não era propriedade de ninguém, que não era gado para ser arrastado de volta ao curral, e que não voltaria com ele, nem que a arrastasse morta. Disse que tinha aguentado em silêncio todos os anos de prisão e humilhação, mas que aquilo tinha acabado, que ela tinha encontrado a sua liberdade e a defenderia com unhas e dentes. Aurélio empalideceu de raiva ao ouvir a esposa, que ele sempre tinha conhecido submissa e calada, falar com ele daquela maneira, na frente dos seus homens, na frente de um estranho. Ele avançou um passo com o rosto contraído e por um momento pareceu que ia partir para a violência. Mas foi aí que aconteceu algo com que ele não contava. Dona Cândida, que tinha visto a carruagem estranha subir a estrada e desconfiado de tudo, tinha corrido a avisar os homens de Pedra Morena e agora, um a um, eles iam chegando. Chegaram o ferreiro, o dono da venda, o tropeiro, o velho que cuidava da capela e mais uma dúzia de homens da serra, gente simples e calejada, e foram se postando em silêncio diante da casa de Otávio, de braços cruzados, formando uma parede humana entre Aurélio e a porta. O povoado, que durante 9 anos tinha mantido distância de Otávio, agora estava ali por ele, e por aquela moça de fora que em poucas semanas tinha conquistado o coração de todos. Aurélio olhou ao redor e entendeu que a situação tinha virado contra ele. Os capangas, vendo-se em menor número, recuaram, inseguros. O ferreiro, um homem enorme de braços como troncos, deu um passo à frente e disse, com a voz grave, que ali em Pedra Morena
ninguém levava mulher nenhuma à força, e que era melhor o senhor de fora dar meia volta e descer a serra, enquanto ainda dava tempo de descer por bem. Foi nesse momento que Helena deu o golpe final, não com a força, mas com a inteligência. Ela entrou em casa por um instante e voltou trazendo a pequena mala de couro, abriu-a diante de todos e de dentro dela tirou documentos. Disse, em voz alta, que dentro daquela mala estavam provas de negócios escusos de Aurélio Sampaio, cartas, recibos e registros que ela tinha guardado ao longo dos anos sem que ele soubesse, papéis que comprometiam o nome dele diante das autoridades e da sociedade que ele tanto prezava. Disse que se ele insistisse em persegui-la, se ousasse encostar um dedo nela ou em qualquer pessoa daquele povoado, ela tornaria tudo aquilo público, e que o homem poderoso e respeitável que ele fingia ser ruiria como castelo de areia. Aurélio ficou lívido. Ele sabia que era verdade, sabia que aquela mulher, que ele tanto subestimara, tinha em mãos o poder de destruí-lo. Por um longo instante, o orgulho lutou dentro dele contra o medo, e o medo venceu. Sem dizer mais nada, ele girou nos calcanhares, com o rosto vermelho de humilhação, ordenou aos capangas que voltassem para a carruagem e partiu serra abaixo, levantando poeira, derrotado não pela força dos braços, mas pela coragem de uma mulher que tinha cansado de ter medo. E enquanto a carruagem preta sumia na curva da estrada, um silencioso suspiro de alívio percorreu todos os que estavam ali. Se você chegou até aqui e o seu coração também bateu mais forte nessa hora, deixa o seu like e escreve nos comentários a palavra liberdade, porque essa história fala exatamente sobre isso, sobre a coragem de buscar a liberdade e o amor que a gente merece. E agora vem a parte mais bonita dessa história, então fica comigo até o final. Quando a poeira baixou e o perigo passou, Helena sentiu as pernas fraquejarem, e Otávio a amparou nos braços. Os homens do povoado, um a um, vieram cumprimentar Otávio, apertar a mão dele, dar tapinhas no ombro. E havia nos olhos deles, não pena, mas alegria. A alegria de reaver um amigo que tinham dado por perdido. Dona Cândida abraçou Helena chorando e disse, no ouvido dela, que tinha dito lá no começo que Deus a tinha mandado até aquela casa por um motivo, e que agora ela entendia qual era o motivo. Naquele entardecer, pela primeira vez em 9 anos, a casa da última ponta da estrada se encheu de gente, de vozes, de risadas, e a porta que nunca se abria, ficou escancarada até tarde da noite. Depois que todos foram embora, Otávio e Helena ficaram sozinhos na varanda sob as estrelas, ainda atordoados com tudo o que tinha acontecido. Foi então que Otávio, tomando coragem, virou-se para ela, segurou as 2 mãos dela entre as suas e disse o que vinha sentindo havia tempos e não sabia como dizer. Disse que tinha passado 9 anos achando que a vida dele tinha acabado naquele inverno em que perdeu Madalena, que tinha trancado a porta, convencido de que nunca mais haveria nada de bom para ele neste mundo. Mas que numa noite de chuva, sem ele pedir, sem ele merecer, a vida tinha batido de novo à sua porta, encharcada e tremendo de frio, e que abrir aquela porta tinha sido a melhor coisa que ele tinha feito em toda a sua existência. E disse, enfim, com a voz embargada, que a amava. Helena sentiu o mundo parar diante daquelas palavras. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas dessa vez eram lágrimas de uma felicidade que ela já nem acreditava que pudesse sentir de novo. Ela respondeu com a voz tremendo que também o amava, que tinha se apaixonado por aquele homem teimoso e silencioso, de coração enorme, sem nem perceber em que momento, e que se ele a aceitasse, ela queria ficar ali, ao lado dele, pelo resto dos seus dias. E então, sob a luz prateada da lua cheia que banhava a serra, os 2 finalmente se beijaram, um beijo demorado, suave, cheio de tudo aquilo que 2 corações feridos guardam quando voltam a confiar.
Foi um beijo que parecia selar não apenas um amor, mas duas vidas que recomeçavam. Nos meses que se seguiram, Pedra Morena assistiu, encantada, ao milagre do renascimento de Otávio Bicalho. O homem da porta fechada voltou a ser o homem que todos lembravam, e mais ainda, voltou a aceitar encomendas e a oficina dele encheu-se de novo de vida, de cheiro de madeira e de gente entrando e saindo. Voltou a cumprimentar as pessoas na rua. Voltou a frequentar a venda aos sábados. Voltou a rir aquela risada larga que tinham esquecido. E em tudo isso, ao lado dele, estava Helena, que abriu uma pequena escola no povoado, porque o sonho dela de ensinar nunca tinha morrido, apenas adormecido, e logo as crianças da serra inteira corriam felizes para aprender a ler com a professora de fala mansa e sorriso bonito. A pequena escola de Helena, que começou com meia dúzia de alunos reunidos na varanda da casa, logo cresceu tanto que precisou de um espaço só dela. Foi aí que Otávio se superou. Em poucas semanas, trabalhando com um entusiasmo que o povoado fazia anos não via, ele construiu, ao lado da capela, uma salinha de aula simples e linda, de madeira clara e cheirosa, com janelas grandes para deixar entrar a luz da serra, e dentro dela, carteiras e bancos talhados um a um por ele. Cada um com um pequeno detalhe esculpido, uma flor, uma estrela, um passarinho, para que cada aluno tivesse a sua marca. As crianças de Pedra Morena adoravam aquela escola, e adoravam mais ainda a professora. Helena ensinava com uma doçura e uma paciência que faziam o aprendizado parecer brincadeira. E logo meninos e meninas que mal sabiam segurar um lápis estavam lendo as primeiras palavras, escrevendo o próprio nome, somando e diminuindo. Os pais, gente simples da roça que muitas vezes nunca tinha tido a chance de aprender a ler, vinham agradecer a Helena com os olhos marejados, trazendo ovos, queijos, frutas, tudo o que tinham em troca daquilo que consideravam o maior presente que podiam dar aos filhos, que era o estudo. Vicente foi um dos primeiros e mais dedicados alunos. O menino esperto, que vivia de recados, descobriu na escola de Helena uma paixão pelos números e pelas letras. E Helena, vendo o talento dele, dedicou-se a ensiná-lo com um cuidado especial. Otávio, por sua vez, continuou ensinando ao garoto a marcenaria, de modo que Vicente crescia, aprendendo, ao mesmo tempo, a trabalhar a madeira com as mãos e a alimentar a mente com o conhecimento, e o casal via no menino, com orgulho, o reflexo de tudo aquilo em que acreditava. As estações foram passando sobre Pedra Morena, e a casa da última ponta da estrada tornou-se o coração do povoado. Aos domingos, depois da missa, era comum a gente se reunir ali, na varanda ampla que Otávio tinha reformado, para um café, uma prosa, um pedaço de bolo feito por Helena. Dona Cândida, já bem velhinha, mas firme, tinha praticamente se mudado para lá e fazia questão de se sentar na melhor cadeira, comandando as conversas e repetindo para quem chegasse a história de como ela tinha sido a primeira a saber que aqueles dois iam acabar juntos. Num inverno especialmente rigoroso, quando uma família pobre do povoado perdeu o pouco que tinha num incêndio que devorou a sua plantação e o seu paiol, foram Otávio e Helena os primeiros a estender a mão. Acolheram a família inteira na própria casa por semanas, dividiram a comida e o agasalho, e Otávio, sem cobrar um tostão, construiu móveis novos para quando eles reconstruíssem o lar. O povoado, vendo aquilo, comentava admirado que o homem que um dia tinha trancado a porta para todo mundo era agora o que mais abria a casa para quem precisava, e que talvez fosse justamente quem já tinha conhecido o frio da solidão que melhor sabia o valor de um abrigo quente. Otávio, que durante tanto tempo tinha medido os dias em camadas de lixa e noites idênticas, agora media o tempo de um jeito completamente novo, pelos risos que ouvia, pelas refeições partilhadas,
pelos pequenos progressos dos alunos de Helena, pelas estações que tingiam a serra de cores diferentes. Ele costumava dizer, nas conversas de domingo na varanda, que tinha desperdiçado 9 invernos trancado com a própria dor e que, se pudesse dar um conselho a alguém, seria para não fazer o mesmo, para não deixar que o medo de sofrer de novo roubasse os anos bons que ainda estavam por vir. E a gente do povoado ouvia aquilo em silêncio, porque vinha de quem sabia, na própria carne, do que estava falando. E foi no meio de toda essa vida nova, plena e generosa, que o amor entre Otávio e Helena foi se aprofundando dia após dia, com a serenidade de quem já não tem pressa, porque sabe que enfim encontrou o seu lugar. Não eram mais 2 feridos se amparando na escuridão, eram 2 companheiros caminhando lado a lado na luz. E cada gesto entre eles, cada olhar trocado, cada mão buscada por baixo da mesa, era a prova viva de que a vida, por mais que castigue, sempre guarda uma segunda chance para quem tem a coragem de aceitá-la. A caixa de música que Otávio fazia para Madalena foi finalmente terminada e ele a colocou num lugar de honra na sala, não como um túmulo, mas como uma lembrança doce e em paz de um amor que tinha existido e que sempre faria parte de quem ele era. Helena entendia e respeitava aquela memória, e às vezes os 2 davam corda na caixa e ouviam juntos a melodia delicada que enchia a casa, e não havia ciúme naquilo. Apenas a serena compreensão de que um coração que já amou de verdade é capaz de amar de novo sem apagar o que veio antes. Quanto a Aurélio Sampaio, ele nunca mais voltou a incomodar. Com as provas que Helena guardava pairando como uma ameaça sobre a reputação dele e com a história de sua humilhação em Pedra Morena correndo de boca em boca pela região, o homem preferiu o silêncio. Tempos depois, chegou a notícia de que ele havia consentido, por meio de advogados, na anulação do casamento, ansioso para apagar de vez aquele capítulo que mais o envergonhava. Helena recebeu a notícia com um suspiro de alívio, não de ódio, mas de quem finalmente fecha uma porta pesada e pode seguir em frente leve. Numa tarde de primavera, com a serra coberta de flores e o ar cheirando a terra molhada e a mel, Otávio e Helena se casaram na pequena capela no alto do morro, a mesma onde, anos antes, Otávio jurara amor a Madalena. Mas não havia naquilo nenhuma sombra, apenas a beleza redonda de uma vida que sabe honrar o passado sem deixar de abraçar o futuro. Pedra Morena inteira compareceu à festa. Dona Cândida chorou do começo ao fim, repetindo a quem quisesse ouvir que tinha sido ela a primeira a desconfiar de que aqueles 2 nasceram um para o outro. E o pequeno Vicente, o menino que levava os recados do povoado e que tinha se afeiçoado ao casal, foi quem, todo orgulhoso, levou as alianças numa almofadinha de veludo com um sorriso de orelha a orelha. E o tempo, esse rio que nunca para, seguiu o seu curso manso sobre Pedra Morena. Passaram-se 5 anos. Numa manhã dourada de outono, a última casa da estrada, aquela que um dia tinha sido o túmulo silencioso de um homem sozinho, era agora o coração pulsante de um lar cheio de vida. A cerca estava recém-pintada, o pomar dava frutas em abundância e flores que Helena tinha plantado enfeitavam toda a varanda. Da janela aberta escapava o som de uma canção cantarolada, e o cheiro de pão quente saindo do forno se espalhava pela estrada. A porta, aquela porta talhada com tanto capricho, a porta que durante 9 longos anos não tinha se aberto para ninguém, agora vivia escancarada de manhã à noite, e por ela entravam e saíam vizinhos, amigos, clientes, crianças da escola, a vida inteira que Otávio um dia tinha trancado do lado de fora. Naquela manhã, Otávio estava sentado na varanda, terminando de lixar um pequeno banquinho de madeira que tinha feito com um capricho especial. E Helena veio até ele, enxugando as mãos no avental, e sentou-se ao lado do marido.
Os dois ficaram um tempo em silêncio, de mãos dadas, olhando a serra que se estendia diante deles, verde e infinita sob o sol da manhã. Otávio comentou, com um sorriso tranquilo, que às vezes parava para pensar em como a vida dá voltas que a gente nunca poderia imaginar. Disse que, se alguém lhe tivesse dito, naqueles dias escuros de solidão, que uma noite de tempestade traria até a porta dele a felicidade que ele tinha dado por perdida, ele jamais teria acreditado. Helena recostou a cabeça no ombro dele e respondeu, com a voz cheia de carinho, que talvez fosse por isso que a gente nunca devia trancar a porta de vez, porque a gente nunca sabe que tipo de milagre está do outro lado, esperando na chuva uma única chance de entrar. Otávio sorriu, beijou os cabelos dela e concordou em silêncio. E foi nesse instante de paz que se ouviu, vindo de dentro da casa, o riso claro e feliz de uma criança pequena. E logo uma menininha de cachos castanhos veio correndo até a varanda, de braços abertos, e se jogou no colo do pai. Otávio a ergueu no ar, rindo daquela risada larga que tinha reaprendido a dar, e a apertou contra o peito com um amor que transbordava. A menina se chamava Aurora, porque, como Helena gostava de dizer, ela tinha sido a luz que nasceu depois da noite mais longa. Era uma criança saudável, alegre e amada, que crescia cercada de carinho naquela casa onde antes só havia silêncio e que enchia cada canto com a sua gargalhada. Otávio a colocou no colo, sentou-a entre ele e Helena na varanda e os três ficaram ali, juntos, banhados pela luz dourada da manhã, uma família inteira construída sobre as ruínas de duas solidões que um dia pareceram sem conserto. E assim termina essa história, mas a vida deles seguiu por muitos e muitos anos felizes, cheios de amor, de trabalho honesto, de portas abertas e de corações ainda mais abertos. Otávio Bicalho, o homem que durante 9 anos não abriu a porta para ninguém, viveu o resto dos seus dias cercado de gente e de amor e costumava dizer, já velhinho, sentado naquela mesma varanda, que a maior lição que tinha aprendido na vida era simples, que por mais que o mundo nos machuque, por mais que a dor nos faça querer trancar tudo e nos esconder do mundo, vale sempre a pena guardar, num cantinho do coração, a coragem de abrir a porta mais uma vez. Porque nunca se sabe quando, numa noite qualquer de tempestade, a felicidade pode estar do lado de fora, batendo, pedindo apenas para entrar. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like, se inscreve no canal Contos de Antigamente e compartilha com alguém que precisa ouvir que nunca é tarde para recomeçar. E me conta aqui nos comentários, você também acredita que às vezes a vida bate à nossa porta quando menos esperamos? Que Deus abençoe cada um de vocês e até a nossa próxima história.